Um chapéu na cabeça, alguns minutos de costas em um canto da sala, suspensão imediata ou um castigo físico. Essas são algumas das punições que mais aparecem no imaginário popular quando o assunto é regras de escolas. Você já passou por alguns perrengues desses? Eu sou Ivan Lima e convido você a desbravar esse universo de normas escolares que existem ao redor do mundo. Normas que você nem faz ideia que existem. Só que não tem como falar dessas regras sem lembrar rapidamente da palmatória. Uma época que algum parente ou conhecido tenha vivido. Como norma de algumas escolas, a ferramenta era utilizada em alunos que estavam com baixo desempenho nas disciplinas ou até mesmo aqueles que perturbavam as aulas. A prática foi bastante empregada ao redor do mundo, sendo usada aqui no Brasil. Ao final dos anos 50, a palmatória passou a ser questionada e repensada quando os anos 60 tiveram início. Através de campanhas pedindo o fim da violência infantil, o uso da ferramenta foi considerado crime, poucos anos depois sendo deixada para o imaginário da população brasileira. E por mais estranho que pareça, a prática demorou para ser abolida na Inglaterra, sendo criminalizada em 1989. Pulando do Brasil para os Estados Unidos, a instituição Cap Rock Academy acabou se metendo em um problema. Há um tempo, quando decidiu não ceder uma de suas regras, a de não raspar o cabelo. É isso mesmo, pessoal. Uma escolha tão pessoal acabou sendo motivo para a criação de uma norma, que não foi deixada de lado para uma criança chamada Cameron Renfro, de apenas 9 anos. Ela raspou a cabeça como um ato solidário, porque a amiga estava com câncer. A amiga em questão, Delaney Clements, estava com 11 anos e sofria de um tipo de câncer chamado neuroblastoma. Não é fácil passar por um processo como esse e perder o cabelo. É um dos momentos marcantes que fazem parte dessa luta. Agora imagine como foi a situação para uma garotinha de apenas 11 anos. Ela provavelmente estava se sentindo constrangida e o gesto da amiga deve ter sido um apoio muito importante. Quando a mãe de Cameron mandou um e-mail para a escola avisando sobre o novo look da criança, a instituição encaminhou uma resposta, afirmando que a garota não poderia voltar para a escola até que o cabelo dela crescesse novamente. E não demorou muito para que essa história chegasse às redes sociais e gerasse um clamor na população. Toda a movimentação gerou uma reunião emergencial com os membros do conselho escolar para decidir o que seria feito a seguir. A votação teve o resultado de 3-1 a favor do retorno de Cameron. Uma vitória para ela, mas estranho que ainda teve uma pessoa que apoiou a absurda regra. Aproveitando que estamos falando de cabelo, uma situação inacreditável também acontece lá no Japão. Quase 60% das escolas públicas de Tóquio exigem que os estudantes comprovem que a atual cor do cabelo deles é natural. Ou seja, se um aluno tiver vontade de pintar as madeixas de azul, a escola não permitiria. E não apenas isso, a instituição impediria que a pessoa assistisse às aulas até voltar o cabelo para a cor natural. Alguns alunos chegam a insistir que a cor do cabelo é natural, mesmo que não pareça. Mas para ter certeza disso, professores pedem fotos da infância dos jovens para comprovar a informação. De acordo com a parte administrativa de cada escola, a regra tem o objetivo de manter os padrões japoneses em questão de aparência e estabelecer uniformidade entre os estudantes, pois assim ninguém se destacaria mais que os outros. Muitas escolas, inclusive, exigem que sejam usadas roupas respeitáveis, além de não permitirem cabelos sem penteados e longos demais, ou que as unhas sejam pintadas e a utilização de maquiagem. Voltando para a Inglaterra, só que dessa vez nos dias atuais, algumas escolas proíbem que alunos tenham melhores amigos. Acredita? Já imaginou como é isso? Bom, talvez seja difícil para nós, pois trata-se de um costume muito característico do Brasil.
Na Terra da Rainha, a regra entrou em vigor para estimular as crianças a criarem um círculo maior de amizade. Tanto os professores quanto os pais e até mesmo psicólogos afirmam que os pequenos crescem mais ajustados quando são amigos de muitas pessoas. Eles acreditam que um vínculo muito forte com apenas uma pessoa pode dificultar que ambas tenham melhor interação com outras crianças. Além disso, um círculo de amizades também faz com que o número de pequenos que se sentem sozinhos ou excluídos seja menor. Porém, existem outras linhas de pensamento quanto a essa regra. Alguns críticos afirmam que aqueles com melhores amigos possuem uma saúde mental melhor e desenvolvem maiores valores. Outros dizem ainda que essa abordagem impede que crianças desenvolvam habilidades de enfrentamento, visto que lidar com uma pequena exclusão social pode fazer as crianças crescerem mais resilientes e capazes de caminhar como adultos. Deixo a opinião para vocês. O que pensam dessa regra? Eu acho que você vai morrer de vontade de ter essa próxima norma no seu estudo, quer dizer, na sua escola ou universidade. Fofos, não? Pois acredite se quiser, na China, algumas escolas permitem que os alunos tirem um cochilo de 30 minutos, enquanto estão na escola. Quem aí não tem vontade de fazer isso? Alguns de vocês até fazem quando não podem. Eu sei disso. Pois os cientistas atestam que é uma boa prática. Por lá, os professores explicam que esse pequeno tempo de sono ajuda com a memória e eleva a energia dos estudantes, para que eles aprendam mais durante as aulas. O sono é capaz de limpar o cérebro, removendo as toxinas presentes. Algumas escolas que permitem a prática também autorizam os alunos a levar cobertores e travesseiros, para que as crianças durmam em cima das mesas. O tratamento é diferente com os alunos mais velhos, que devem dormir sentados, com a cabeça em cima da mesa. Vale lembrar que essa posição não faz bem à saúde e pode gerar problemas na coluna futuramente. Em contrapartida, lá em Nova York, uma instituição possui regras tão rígidas que 16% do total de estudantes vão para a detenção todos os dias. O local se chama, vamos ver se eu consigo falar tudo direitinho, Achievement First Crown Rates Middle School. Uma ex-aluna de lá, Diana Boone, foi para a detenção simplesmente por cantarolar e não olhar nos olhos dos professores. Alguns alunos até mesmo foram castigados por conversarem muito alto dentro do banheiro ou usar caneta durante as aulas de matemática. A atenção dos estudantes também é chamada se eles não caminharem olhando para frente, por colocarem a cabeça sobre a mesa também. Se uma pessoa for chamada a atenção 3 vezes, o que seria uma advertência, ela precisa passar 45 minutos na detenção. E se o aluno ainda reclamar da advertência, rangendo os dentes ou revirando os olhinhos para cima, ele vai imediatamente para a detenção também. Outros estudantes ainda são punidos por derrubarem o lápis ou por esquecerem de chamar o docente de man, o que seria equivalente ao uso de senhora ou senhor aqui no Brasil. E, bom, insatisfeitos com essas regras, os pais costumam marcar reuniões para questionarem se elas não influenciam no aprendizado dos filhos. Talvez você considere a nossa próxima regra um tanto ultrapassada ou bizarra, mas ela realmente foi utilizada, e de diferentes formas, vale dizer. Lá na Tailândia, mais especificamente na Universidade Kasset Sart, os docentes implementaram uma espécie de chapéu anticola, com uma faixa na cabeça segurando 2 folhas de papel, uma de cada lado. Lembra um pouco aquele cabresto utilizado em cavalos e burros, não? A peça tem o objetivo de impedir que as pessoas vejam a mesa do colega ao lado durante períodos de prova. De acordo com o diretor da faculdade, os alunos até ajudaram a desenvolver o instrumento e ficaram surpresos com a repercussão negativa quando a foto foi parar na internet. Ninguém teria recusado o uso, mas
Por conta da repercussão negativa, foi decidido que a tática não seria mais usada e uma nova conversa com os estudantes seria feita para encontrar novos métodos. Da mesma forma, na Índia, fotos de alunos com caixas de papelão na cabeça vieram à tona e não foram bem recebidas. Direto do estado de Karnataka, a escola Bhagat Pre-University College também implementou uma medida para evitar colas, mas de modo experimental, como afirmaram em comunicado. Ao que parece, os alunos toparam e eles levaram as próprias caixas, sendo que alguns nem estavam usando. Seja como for, o método não deixa de ser esquisito, né não? Qual a regra mais esquisita da sua escola? Me conte nos comentários, deixe o seu like e se inscreva também no canal. Um grande abraço. Tchau.